Fala aí galera, muito boa noite, vocês aí que acompanham o esporte, que acompanham também a Fórmula 1, né? Hoje foi um dia, segunda-feira, de vários anúncios muito importantes, né, que definiram praticamente as principais vagas do grid para esse ano. O Felipe Massa ele confirmou finalmente a volta dele, né? Até os sites como o Grande Prêmio, outros sites brasileiros já tinham noticiado em dezembro do ano passado, principalmente o Grande Prêmio, e ficou essa expectativa de quando rolaria o anúncio. E aí passou praticamente metade de janeiro aí, esperando também pelo anúncio do Bottas na Mercedes, e hoje finalmente saiu tudo, veio tudo à tona finalmente. O Bottas ele foi apresentado, ele falou oficialmente lá na sede em Brackley, né? A sede da escuderia lá que fica na Inglaterra, né? Apesar de ser uma equipe alemã, a origem da Brown GP. E o Bottas, evidentemente, ele teve muita sorte nessa situação, né? Alguns até estavam colocando para mim hoje que, não, de repente ele não teve tanta sorte assim, porque ele pegou uma vaga, vai estar ao lado do Lewis Hamilton. Lewis Hamilton vai destruir ele, não vai ter jeito. O Hamilton vai acabar com ele na equipe. Eu acho que o Hamilton ele vai continuar muito forte, ele vai disputar o título. Ele é o principal favorito agora, né, saindo o Rosberg, que é o atual campeão, mas não corre mais, desistiu, né, da carreira completamente. Então, eu acho que o Bottas chegando, o Bottas não é nada bobo, ele não começou ontem, ele já correu várias temporadas na Williams, né? Ele começou em 2013, ele correu com o Maldonado e correu com o Massa lá. Então ele pôde aprender bastante, e também até a galera estava colocando para mim, mas o próprio Bottas não bateu o Massa assim, pode não ter sido uma situação avassaladora, né, para o Bottas bater ele, mas o Bottas fez 9 pódios nesses 3 anos em que o Bottas e o Massa estiveram juntos, e o próprio Felipe Massa, o brasileiro, fez 5 pódios. Então, assim, eles estiveram ali mais ou menos no mesmo nível em diversas situações, mas o Bottas, volta e meia, nos treinos de classificação, batia o Felipe Massa ali no tempo, colocava meio segundo, colocava muito mais. Então, assim, eu acho que dá para esperar do Bottas, ele ameaçando, ele volta e meia ali chegando, conquistando até vitória dependendo do carro. Até o Rômulo Baroni colocando aqui, né? Mercedes, RBR e Ferrari estarão bem próximas. Tomara, eu também estou torcendo por isso. Tomara que role isso mesmo. Eu acho que, tirando a Mercedes, né? A Mercedes perdeu o Paddy Lowe, né? Um diretor técnico super importante, com muita experiência, passou pela Williams, passou por times vitoriosos. E todos os últimos títulos aí, né? Da Mercedes foram conquistados com ele no time. Ele quis um salário maior, a equipe não quis dar, então ele acabou saindo da equipe, e tudo se encaminha, tudo coloca-se, né, no meio do automobilismo de que ele vai para a Williams. Só que ele deve talvez esperar um pouquinho para poder começar no time. Sempre tem a cláusula, né, de estar aquele profissional, assim como Adrian Newey, como quando saiu da Williams para ir para a McLaren, teve que dar um tempo para depois começar, para não levar tantos segredos assim da equipe, né? Mas assim, justamente a demora no anúncio do Bottas e do Massa para esse ano, talvez se devesse a isso, que assim, as questões do contrato estavam sendo discutidas, dinheiro, o quanto que a Williams poderia levar de vantagem nisso, e acabou que ela ficou até sem pagar os motores Mercedes. Então, assim, acabou sendo uma vantagem para a própria Williams, né? Ela perdeu o Bottas, ficou com o Stroll, Lance Stroll, esse moleque aí de 18 anos que eu não sei no que vai dar. O pai dele, bilionário canadense do ramo da moda, o pai dele simplesmente comprou um carro de 2014, porque não pode ficar andando assim. Então o pai dele comprou um carro de 2014, chegou assim, vou comprar um carro de Fórmula 1. Comprou um carro de Fórmula 1, deu para o filho, alugou pista, alugou a equipe, e dizem, né, que o regulamento não permite que um time de Fórmula 1 esteja envolvido fora da pré-temporada. Isso dizem, né, sabe-se lá o que deve estar acontecendo realmente. Mas o que foi colocado é que eles alugaram profissionais, alugaram pista, alugaram o carro e botou o moleque para andar. Então, assim, o Lance Stroll não vai ter tanta familiaridade assim, né, com a categoria, vai ter que aprender,
bastante, principalmente com esse novo carro, essa loucura que vai ser um carro 5 segundos mais rápido, um carro com 40 quilômetros por hora mais rápido de curva. Vai ser uma loucura isso. Eu acho que os pilotos são muito profissionais, mas até se adaptarem, e gente nova chegando também, o Van Dorn chegando na McLaren, né, no lugar do Button, e também o próprio Lance Stroll. Acho que vai ter piloto aí passando reto, batendo, perdendo ponto de freada, atingindo o outro competidor. Então acho que vai ser uma loucura essas primeiras provas, ao menos, até a galera se acostumar e a gente poder ter uma ordem real das coisas já na temporada europeia. E principalmente estreando numa pista como a Austrália, né? Austrália, pista de rua, suja, tem folhas na pista, tem sujeira da natureza, assim mesmo, né? Cai terra, cai de tudo um pouco ali, e realmente é uma pista muito complicada para os pilotos acertarem e geralmente acertarem o carro. E geralmente costuma dar muito safety car, costuma ter muita confusão, às vezes. Até aqui ó, o Rômulo Baroni falando que está com medo da velocidade toda a mais. Quem se lembra de 94, quando teve aquele monte de mudança no regulamento. Realmente, aquela mudança foi muito brusca, conforme foi também 2009. Eu lembro de 2009, carros totalmente diferentes, com muito menos apêndices aerodinâmicos, mudança de motor, etc. e tal. Esperava ser uma confusão danada. 2010 também voltou o carro pesado para correr, né, durante as corridas, sem reabastecimento. E assim, nada de grave assim aconteceu naquele período, né? Até o Massa teve acidente na Hungria, mas foi em consequência de uma outra situação da mola do carro do Rubinho. Então, assim, realmente eu acho que é a mudança mais brusca de todos os tempos. Eu acho que 2009 havia sido a mais brusca, só que realmente dessa vez vai ficar muito complicado para os pilotos se adaptarem. O próprio Felipe Massa, ele que teve o anúncio hoje confirmado, ele destacou no vídeo na página dele do Facebook o quanto que ele está tendo que trabalhar a parte física para se adaptar a esses novos carros. E são carros que mais largos também, né? Muito mais pressão aerodinâmica, uma asa traseira maior, mais baixa, uma asa dianteira maior em forma de flecha. Então, assim, acho que os carros vão ficar mais interessantes de guiada para os pilotos. A tocada na TV para ver numa câmera on-board, para poder também acompanhar o piloto completando uma volta rápida, disputando posições, eu acho também que vai ficar bem bacana também. Pelo menos é a tendência, é o que a gente está torcendo. Seguro mesmo é que eu acho que vai ficar um pouco confuso nessas primeiras provas. Depois, naturalmente, como eu falei, temporada europeia vai acertando tudo. E talvez daí podem pintar surpresas, né? Então a gente espera a McLaren chegando, como eu sempre falei. Tanto eles como a própria Renault prometem um motor muito mais forte. A Ferrari querendo chegar junto. A Ferrari que errou completamente nesses últimos anos. O Vettel ganhou corridas em 2015, mas não fez nada no passado. Passou o ano completamente batendo nos outros, os outros batendo nele, ele reclamando, também não teve sorte. Então esse tem que ser o ano do Vettel. O Raikkonen melhorou muito na temporada passada, mas ele também quer chegar junto, evidentemente, que é a grande chance de encerrar a carreira bem na Ferrari. E a gente acompanha todo esse cenário se desenrolando. E a Mercedes, como eu falei, Bottas e Hamilton. Eu acho que o Bottas ali, ele vai ameaçar. Ele pode não disputar ali pau a pau junto com o Hamilton, como era com o Rosberg até a temporada passada. Mas eu acho que ele vai chegar junto, ele vai incomodar, ele vai andar rápido. É a grande chance da carreira dele. E a gente não sabe ainda oficialmente o tempo de contrato. Imagina-se que seja um ano, seja um contrato a caráter experimental. O Bottas vai ter que mostrar serviço para andar perto do Lewis. Aqui tem também, até parando um pouquinho, né, esse assunto, o Rômulo Baroni falando: você considera hoje em dia, como equipe média, quem você considera? Eu acho que a própria Williams, né, ela não é uma equipe grande, ela ficou ali no patamar médio, tanto que ela estava brigando com a Force India. E eu acho que essa briga vai continuar, a não ser que a equipe técnica, os engenheiros, eles busquem uma solução muito criativa nesse novo regulamento e achem uma aderência mecânica, um carro potencialmente de chassis muito bom. E mesmo se acharem, os outros vão buscar, porque a equipe, mesmo com melhor orçamento, mesmo sem pagar os motores Mercedes, mesmo com o dinheiro do Stroll
bastante grana, né? Milhões de dólares, aí 16 milhões de dólares entrando, mais do que isso, de repente até. Eu acho que vai ajudar, mas talvez não tanto assim, né? As outras equipes, teve ano que a Red Bull gastou 1 bilhão de dólares, entendeu? Então é uma coisa surreal, é um abismo da Red Bull, da Mercedes, da Ferrari para a Williams. Imagina para a última equipe. Eu acho que a Williams ali pode surpreender um pouquinho, fazer boas provas, fazer pódios, o Stroll pontuar, aprontar, também bater. O Massa pode ter um ano digno, mas eu acho que ele não deveria ter voltado. Sempre foi essa a minha opinião. O Rafael Teófilo aqui falando, cadê a vovó Tereza? A vovó Tereza está lá na casa dela, com certeza comemorando a volta do Felipe Massa. Afinal, eu no Pop Bola ano passado eu tanto bradei, eu falei, nossa, o Bernie Eccleston, todo mundo tem que ajudar para ter um brasileiro. A gente falou nessa empolgação toda e realmente, de uma maneira ou de outra, lógico que o Bernie também não pode fazer milagre, ele é o mandatário da categoria, mas ele não manda nas equipes, né? E acabou se tornando aí um cenário completamente favorável para o Bottas e para o Massa, e aconteceu isso, tem o Felipe aí de volta. E assim, a questão complicada ficou, né, para o próprio Felipe Nasser, porque dentre os assuntos, dentre tudo que foi comentado hoje e os anúncios também, né, surgiu oficialmente também. Os anúncios de hoje praticamente todos sabiam, mas nada estava confirmado, oficialmente anunciado, os pilotos aparecendo nos times e tal. Então hoje também o próprio Pascal Wehrlein, o alemão, né, tão especulado, e eu imaginava, desejava que ele fosse para a Mercedes. Eu achava a escolha certa no lugar do Bottas. Eu acho que o Wehrlein, ele conhecia o carro, a equipe, já tinha alguma experiência, só que de alguma forma Toto Wolff, Niki Lauda, a cúpula da Mercedes, até imaginou, soltou ali que talvez ele pudesse ser um candidato, mas não rolou de fato. E seria um candidato muito mais barato. Não teria essa negociação toda com a Williams, esse imbróglio todo, só que a Mercedes queria um piloto mais experiente um pouco. Então o Wehrlein, ele está com 20 e poucos anos ali, né? 22 anos. 22 anos, se não me falha a memória. Até a galera pode me ajudar aí. 22 anos o Wehrlein e o Bottas tem 27. Né? Então, com mais experiência, com pódios na categoria, eles queriam um piloto para chegar junto. Eu acho que o Bottas vai chegar bem junto ali, né? E o Wehrlein, ele vai para Sauber no lugar do Felipe Nasser, né? Tanto os brasileiros aí, os Filipes, um confirmado Massa, e o próprio Nasser aí, a gente ainda na expectativa, em pleno janeiro, aí daqui a pouco terminando, né? Mas para o Nasser, ele sem dinheiro, sem o apoio do Banco do Brasil, que apoiava ele na equipe, era main sponsor, né? Acompanhava ele no time, retirou o patrocínio, continua apoiando o piloto, mas num valor bem menor aí, né? Uns 5 milhões de dólares. Então, isso nesse momento é praticamente nada. Sobrou a Manor, né? A antiga Manor, a gente não sabe como é que vai ficar essa situação com o nome mesmo, se vai continuar. Foi anunciado que há investidores novos, querem investir na equipe, querem comprar a equipe, só que a situação financeira é muito complicada, já tem um modelo, já tem um projeto do carro de 2017, só que tudo atrasado, tudo complicado. Então os pilotos que assumirem ali, né, vão assumir uma cadeira elétrica, um carro sem muitos recursos e com pouco dinheiro, e isso se eles aparecerem para correr mesmo com o novo investidor, né? Até porque tinha surgido a notícia de que os próprios integrantes da equipe já estavam procurando trabalho em outras equipes, em outros locais, entendeu? Então, a Manor ali, só um milagre para ela correr, vamos ver, né? Na realidade dos fatos. E há outros pilotos buscando voltar, o Maldonado, né? O eterno batedor, ele que venceu corrida com a Williams, mas ele sempre guiando muito forte e sempre com a fama de batedor, né? O Pastor Maldonado, o venezuelano, e também na própria briga com o Nasser, também pilotos como o Rio Harianto, todos com muito dinheiro, com apoio, e nem providos aí, né, de tanto talento. Eu acho também que vai estar fora. O Rômulo Baroni falando aqui que a Manor vai estar fora. Eu acho também que vai estar fora. Vamos ver. E se correr, vai correr na Bacia das Almas ali, vai correr capengando se terminar o ano. Por mais que esse investidor fosse supimpa, eu acho que se pintasse um Ron Dennis aí,
poderia salvar a situação do time legal. Mas mesmo assim, com o ano já em andamento, as equipes já com o planejamento todo adiantado, a Manor chega depois, seria uma situação muito, muito complicada, defasada dos pilotos. É melhor colocar mesmo pilotos pagantes, eles que já têm uma fama ruim, do que colocar o Nasser e o Nasser queimar o filme dele. E a situação anda tão complicada que até vaga de piloto reserva, para o piloto ficar ali testando no simulador, ficar só acompanhando a equipe, até isso está meio complicado. Se eu fosse o Nasser, eu iria para a Fórmula Indy, eu iria tentar uma outra coisa, e se ele se desse muito bem, aí talvez voltasse para a Fórmula 1. No atual cenário, a Fórmula 1 realmente está muito, muito, muito complicada para o Felipe Nasser. É só um milagre, só orando muito lá, pedindo muito para o Felipe continuar. Ao menos temos o Massa para mais uma temporada, esse é o contrato dele, e a experiência dele vai ser fundamental, né? Por mais que esses carros mais largos, eles só ficaram até 97, e eram carros que eu sempre apreciei muito e sempre pedi para voltar, estão voltando depois de muito tempo, e voltam também os pneus super largos, né? Os pneus dos anos 70. Rômulo Baroni coloca aí Fórmula E, o WEC, tem várias opções. O WEC, para o próprio Felipe Massa, estava complicado. Talvez a Fórmula E fosse um caminho. Já que o Felipe Massa não acertou com a Fórmula E, até o Rodrigo Mataro, nosso amigo aí da Fox Sports, ele que colocou aí, né, a informação com as fontes dele, né, de que o próprio Massa já tinha um pré-contrato com a Jaguar na Fórmula E. Então ele rasgou esse contrato e voltou para a Williams, né? Ele já tinha bem encaminhado uma nova situação também na outra categoria, e eu acho que seria muito digno, muito bom para ele. Tomara que o Massa ele não passe por perrengues, tomara que ele pegue um carro competitivo, ele continue motivado. Eu vi a entrevista agora dele para a Mariana Becker na Globo, eu acho que ele estava realmente muito, muito motivado naquela entrevista ali. Ele está focado, ele está confiante, ele está animado realmente, muito mais do que estava no ano passado, que ele sabia que ia encerrar a carreira. Então é um novo desafio, ele vai ter que se desenvolver mais aí também nessa situação e mostrar, né, o potencial dele. Eu estava até lendo também hoje uma questão aí de que, como os regulamentos mudaram, o Massa ele era muito bom no regulamento ali do meio dos anos 2000, né, pneus um pouco mais estreitos, né, tudo isso foi mudando, os pneus em algum momento mais estreitos, em outros mais largos, e ele sofrendo porque ele sempre foi bom de guiar carros que saíssem de frente, e depois com o regulamento todo mudando, a volta do carro sem reabastecimento, né, durante as provas, isso tudo foi complicando ele. Acredito que tenha complicado também. A molada ele pode ter perdido alguns milésimos, alguns décimos de segundo, mas eu acho também que ele tinha um foco ali no início dos anos 2000, e aí foi a falha dele, conforme colocou a matéria do projeto motor. Ele não soube se adaptar a esses novos regulamentos. Então, para o Massa, que ele consiga se adaptar a esse novo regulamento, que seja a chance dele, nem por um ano, dele mandar bem. Não vai ser campeão mundial, só um milagre, só uma coisa fora de série. É só uma Brown GP de novo aparecendo, ele mandando muito bem durante todo o ano, mas eu acho muito difícil de acontecer. Então, que o Massa tenha um ano digno, que ele possa andar bem, que ele possa fazer pódios, que ele possa andar constante. Agora, se ele for andar para tomar tempo do Stroll, eu acho que o Stroll volta e meia, ele vai andar bem. Ele não é um Max Verstappen da vida. Eu acho que o moleque é bom, mas também não é tão fora de série quanto se apresenta. Vamos ver se eu vou queimar a minha língua ao longo do ano, ao longo da temporada, né, em relação ao Stroll. Eu acho que volta e meia ele vai estar errando, vai estar batendo, mas ele vai mostrar o potencial dele e vai andar muito rápido. Agora, o que não pode acontecer, o Massa já tomava tempo do Bottas, o Massa pegar, tomar tempo do Stroll, volta e meia. Aí ele vai se aposentar de maneira ainda mais melancólica na Fórmula 1. Eu acho difícil de acontecer, no ano todo, ele tomar um pau do Stroll na pista. Não é possível. Não é possível, entendeu? Que a confiança que o carro, a equipe, o novo regulamento, que os deuses do automobilismo, que tudo ajude o Massa nessa temporada, porque ele não pode se aposentar de maneira ruim, senão aí queima o filme dele e a volta dele vai ser motivo de chacota,
diante dos brasileiros, que eu acho que ele não deve nem assim se envergonhar. Ele teve uma bela carreira, uma belíssima carreira. Agora, se ele voltar para tomar pau de novato que nasceu ontem e chegou na equipe agora e não conhece o carro e a equipe tão bem assim, apesar que está andando com um carro antigo, é complicado, né? Então todo esse cenário aí, Verlaine anunciado na Sauber, Massa confirmado na Williams, e também tivemos o anúncio mais importante para o mundo, né? Tirando o Brasil, o anúncio mais importante para o mundo, o Bottas na Mercedes, que eu acho que vai dar o que falar ao longo da temporada. Então aí são as impressões por enquanto. Rômulo Baroni falando bastante aí também, ele colocando que em 94 os carros eram largos, a maioria das equipes tinham cockpits pequenos, com exceção da Benetton, que era um cockpit grande, e da Ferrari também. São as variações, né, dos projetos aerodinâmicas, que até nos anos 90 eu acho que tinha alguma diferença. No final dos 90 para cá, os carros passaram a ser muito parecidos, muito iguais, só falta ser de cores iguais também, né? Foram se perdendo carros azuis, tem a Ferrari vermelha, mas antigamente você tinha tudo quanto é cores e tudo quanto é soluções aerodinâmicas. A última grande solução aerodinâmica, na minha opinião, foi aquela Williams de 2004 com bico tubarão, que na época eu comprei uma revista Racing, a gente não tinha internet tão boa assim, e eu comprei a Racing todo empolgado, peguei para ver aquela foto daquele carro, eu olhei assim e falei, gente, que carro é esse? Surreal. Falei, que bom, e acaba destacando finalmente a volta das soluções diferentes na aerodinâmica na Fórmula 1. Só que aquele bico se mostrou um tanto complicado para o carro e acabaram do meio para o final da temporada trocando e colocando um bico convencional. Mas aquilo chamou a atenção. Então tomara também que daí possam de repente surgir soluções aerodinâmicas bacanas, diferentes, visualmente legais para o público também, e que possam propiciar boas brigas, tirando a asa móvel, né? Porque o cara chegar, abrir a asa, o cara tá um segundo atrás, o cara passa voando que nem um foguete, isso eu nunca engoli. Na época eu esperava com curiosidade e até animado, mas acabou que não deu o efeito que a gente esperava, né? O cara chegou, passou e passa de passagem voado, e fica uma questão toda superficial, né? Muito superficial, e isso não é interessante para o esporte. Eu ficaria contente que eles tirassem a asa móvel, não tiraram. Eu prefiro o piloto chegando, brigando, e aquela coisa que o Galvão sempre fala, chegar uma coisa, passar é outra. Ah, mas aí se tirar não vai ter mais ultrapassagem na Fórmula 1. Eu prefiro ao natural, na vera ali, ó, piloto chegando, disputando, tirando os segundos, brigando, estratégia de pit e passando na realidade. A asa móvel não é realidade, a asa móvel é superficial, isso não dá para aceitar na Fórmula 1. Eu pelo menos sou um purista das brigas mesmo na categoria, dos carros chegando, e nesse ponto voltou um carro mais largo e voltou um carro com pneus dos anos 70, pneu absurdamente grande, vai gerar uma aderência absurda, e isso aí a gente espera aí alguma novidade. A Mercedes vai continuar forte, vai continuar ali, mas eu acho que o gap, a diferença para os outros carros, eu acho que deve diminuir. Eu acho que a Williams deve continuar brigando com Force India e alguém que eventualmente deva aparecer, mas deve ser naturalmente a ordem das forças. Agora, se aparecer alguém para poder surpreender e para poder brigar de igual para igual com a Mercedes, eu acho que pode ser a Red Bull. A Red Bull ali com Adrian Newey, eles podem aprimorar ainda mais o motor Tag Heuer, né? Que é o famoso motor Renault. Eles já entenderam um pouco o novo regulamento V6 dos propulsores, né, das unidades de força, já não estão quebrando, não estão tendo aqueles problemas de antigamente, tanto que Verstappen e Ricardo ganharam provas do ano passado, já evoluíram bastante. Então esse eu acho que é o ano. Verstappen é maluco, ele anda por fora, ele acha um grip onde não tem, ele acha aderência onde não tem, passa onde não dá, e é isso que a Fórmula 1 estava precisando. Eu acho que algumas manobras, como a do Verstappen fechando em alta velocidade na reta oposta, o Raikkonen na Bélgica no ano passado, eu acho que isso realmente é fora do regulamento. Agora, se na freada ele muda um pouquinho a linha e fecha um pouco o piloto, isso foi feito sempre na história da Fórmula 1. Não dá para condenar. Aí depois condena-se
um pouquinho de mudança na freada, pouquinho. Aí condena-se, passou um pouco da linha branca, daqui a pouco não vai poder fazer ultrapassagem. A gente quer ver ultrapassagem, quer ver o cara brigando. Lógico, não pode jogar o carro em cima do outro, nem 8 nem 80. Isso não é NASCAR, isso não é um derby de demolição. É um carro aberto de Fórmula 1 que vai ficar mais rápido ainda. Mas eu acho que tem que deixar os pilotos brigarem na pista, tem que ver o pau comer, tem que ver mesmo ali briga para valer, esses carros aí brigando, e o carro vai estar muito nervoso esse ano, carro nervoso, motor nervoso, pilotos nervosos também, com toda essa briga, com toda essa situação, né? E para o público eu acho que o show vai aumentar, a gente não quer ver acidente grave, a gente fica nessa expectativa para que não aconteça isso, né? Mas é um precedente que é aberto, né? Uma mudança tão radical de regulamento e os pilotos indo para cima bastante, talvez possam acontecer algumas batidas mais graves aí de início, mas tomara que não aconteçam, né? Tomara que sejam muitas brigas alternativas e até vencedores diferentes, né? O Alonso levando finalmente a Honda, a McLaren Honda para frente, e eu chuto aí, né? Como já coloquei no ano passado, algumas pessoas estão colocando, eu acho que a Red Bull brigando de igual para igual com a Mercedes, tendo um carro confiável, motor confiável, mais potente, 1000 cavalos ali para cima, um chassi funcional, na aerodinâmica muito bom, o Verstappen é maluco, não batendo tanto, mas passando todo mundo como ele passou no Brasil, indo para frente, rumando para a vitória, eu acho que vai dar Verstappen nesse campeonato, hein? Verstappen campeão mundial, já pensou? O mais jovem campeão de sempre com uma diferença absurda, Max Verstappen dando show. Para a Fórmula 1 seria o melhor dos cenários. Ele não disparando tanto, mas ele brigando de igual para igual, dando show e sendo campeão. Ele que se tornou carismático em várias votações do público no ano passado, deu ele como melhor, né? Até as pessoas não aguentavam mais. Essa Verstappen foi eleito o melhor da corrida hoje. Então, eu acho que pode dar em Verstappen. Estou apostando no Verstappen, tomara que dê uma briga aí muito boa dele com Hamilton. Por fora, correndo Bottas e o pessoal da Ferrari. E ali, tentando chegar atrás desses, vem a própria Williams e a Force India. Vamos ver o que elas podem aprontar. E que a Ferrari também, né, não se perca tanto como ela se perdeu nos últimos anos. Não é possível que a Ferrari vai continuar naquele fervor italiano, naquele fervor latino. O Rômulo Baroni está colocando aqui, né? Ricardo campeão 2017. Esse eu acredito. Ricardo é experiente, é calmo, ele é animado, ele tem todos os fatores também para ser campeão. Mas eu acho que também, às vezes, ele é agressivo quando ele precisa, ele segura um pouco o ritmo também quando precisa. Mas eu acho que na agressividade é aquele negócio. Por muito tempo, Hamilton mais agressivo bateu o Rosberg. E no ano passado, o melhor foi o Rosberg na malandragem, foi o melhor com o regulamento debaixo do braço, né? E foi o melhor também na regularidade. Não foi o ano do Hamilton. Hamilton quebrou, teve os problemas dele no início do campeonato e o Rosberg enfileirou uma série de vitórias. Aí depois, para começar a correr atrás, já era um pouco mais complicado, né? Então eu acho que nessa maluquice de velocidade, enfiar o carro onde não dá, tentar ultrapassagem de qualquer maneira, velocidade pura, eu acho que Verstappen pode desafiar o Hamilton. O Bottas vai chegar junto, mas ele, olha, se nesse ano aí de 2017 ele desafiar o Hamilton pelo título, o cara é muito bom mesmo, mas eu não acredito. Vamos ver na prática. Acho que se o Bottas desafiar o Hamilton chegando agora para disputar título, ganhar várias corridas e o ambiente ficar complicado também com um novo cara, e ele também que é frio, da Finlândia, um cara rápido como era o Rosberg, eu acho que vai dar problema, vai dar ruim na Mercedes aí, o bicho vai pegar. Pegava com o Rosberg, se chegar um cara chegando, bater de frente com o Hamilton, conforme o próprio Hamilton bateu de frente, chegando na McLaren e Mercedes em 2007, deu aquela confusão toda com o Ron Dennis e acabou que o Alonso saiu da equipe, a equipe se perdeu e perdeu o título para o Raikkonen no final daquele ano. Então acho que vai dar confusão danada interna na equipe. Mas certo mesmo é que nesse momento do campeonato, pré-temporada, estão todos com um sorriso
totalmente na orelha, sorriso daqui até ali, entendeu? Porque são as chances da vida deles, né? Bottas chegando na Mercedes, o Toto Wolff contente com um piloto rápido, frio e focado e já um pouco experiente. Na própria Williams, eles conseguiram recrutar o Massa de volta, até pagando mais. O Massa coloca que o dinheiro não é isso tudo, não sei o que tal, mas assim, não é isso tudo. Mas também você não vai desconsiderar, né? Você vai passar a ganhar muito mais milhões de dólares, eu não vou nem me importar com isso, lógico que é um fator importante. Mas não é o primordial, o Massa já tem muito dinheiro, 500 anos de Fórmula 1, então para ele o que importa é fazer uma boa temporada, né? Marcelo Rosa falando aqui com a gente, Bottas vai comer pelas beiradas, esse ano ele vai ficar no sapatinho, bota o 77 do Bottas ali no sapatinho, né? Vai ficar bem de acordo com o finlandês. Então ele colocou também o Marcelo Rosa. Ele sabe que o Hamilton pode sair mais cedo ou mais tarde e chega a hora dele. Eu acho que se nesse ano o Bottas chegar e bater o Hamilton, que eu acho que é um cenário completamente um dos mais improváveis, o Hamilton sai da equipe. Eu acho que o Hamilton sai da equipe. Eu acho que o Hamilton não fica nem para 2018. Então tudo pode acontecer para o ano que vem, né? Pode ser uma reviravolta danada, depende do desenrolar do campeonato, né? Marcelo Rosa falando também, James é uma pena o Nasser, ele ainda tem chances na mano. Chances sempre tem, só que a questão é que ele está com muito menos dinheiro do que os concorrentes dele, conforme eu coloquei aqui. E assim, conforme eu era contra a volta do Massa, o cenário vai se mostrando até um tanto quanto otimista, e o Felipe está muito otimista. Então, talvez não seja tão péssimo para o Massa. Para o Nasser, a situação é muito ruim. Se ele continuar, é mais um brasileiro, ele continua nos holofotes, mas ele já queimou um pouquinho o filme dele, não por incapacidade dele, pelo contrário, Nasser é muito capaz, tanto que ele conquistou os únicos pontos da Sauber no Brasil com o 9º lugar no ano passado. Então, eu acho que a questão é o carro, ele pode se queimar numa equipe pequena, que não está preparada para esse ano, está buscando investidor, pode ser que apareça de fato, pode ser que não rode. Então, nessa situação, eu acho que até parado o Nasser é melhor, porque ele queimar o que ele fez, aí ninguém vai querer saber mais dele, né? Então, é uma situação bem complicada. Eu ia ver as mensagens aqui, né? Marcelo Rosa falando, ano que vem acho que o Alonso e o Homem de Gelo possam parar. Vai ser uma dança das cadeiras frenética, com certeza. Podem parar e podem continuar, né? Tanto que a própria McLaren já está querendo discutir no início do ano o próximo contrato do Alonso, porque a McLaren, por mais que o Stoffel Van Dorn, o belga, né, que fez uma prova no ano passado no Bahrein, por mais que o Stoffel Van Dorn ele possa mandar bem, eu acho que não vai fazer milagre, né? Eles precisam de um cara acertador de carros. Na minha opinião, eu continuo achando o Alonso o melhor da categoria. Ele só está dando falta de sorte, mas os milagres que ele fez nos anos de Ferrari, vice-campeonatos, vitórias, o quanto que ele buscou melhorar o carro, por mais que ele reclamasse dos times, ele é um reclamão, todo grande piloto é um reclamão, né? Assim como o Prost era, como o próprio Ayrton muitas vezes reclamava, né? Então, eu acho que ele seguindo na equipe, acho que seria uma boa. Resta saber se ele vai gostar do carro. Se ele se animar com um carro competitivo e um carro bom de guiar desse novo regulamento, ele fica vários anos na Fórmula 1. Se ele tiver de saco cheio, ele abandona, corre. Raikkonen também, às vezes está meio de saco cheio, às vezes está animado. Ano passado foi um ano bem melhor, regular para ele, foi melhor do que o Vettel. Ninguém esperava isso, né? Então, vamos ver aí o que pode acontecer. Depende do ano. O desempenho dos pilotos do ano vai definir 2018. E aí podemos ter mudanças profundas, ou vários deles, ou até a maioria continuarem, né? Marcelo Rosa que fala do Ron Dennis, estava rondando, né, esse boato, essa situação, nada se confirmou ainda, mas seria uma boa, né? Porque o Ron, por mais que ele seja um cara muito frio, às vezes nem um pouco querido no paddock, ele fosse duro com as pessoas, ele já está nesse métier há muito tempo, né? Ele foi mecânico da Brabham nos anos 60, depois comprou a McLaren, reinventou a McLaren,
depois do Ted Mayer, que se tornou essa McLaren vitoriosa de Senna, Prost, depois veio Mika Hakkinen, Coulthard e o próprio Hamilton, né? Também passaram Nick Lauda, outros pilotos. Então o Ron na categoria seria uma boa, para ele manter, de certa forma, bem a mano e ele continuar na categoria. Só que eu não sei até que ponto isso pode se concretizar. Fato é que há investidores na fila da mano. Resta saber se dá tempo, o que vai ser feito, o quanto vai ser investido e o quanto foi perdido nesse período de pré-temporada, que ainda não começou, mas as pesquisas, o dinheiro da equipe ele procurando soluções e a cabeça dos engenheiros sempre é fundamental. Então perder tempo nesse período é complicado. Bom, galera, até a bateria está acabando aqui, né? Foi a bateria quase toda, um papo longo, que a gente falou muito de Fórmula 1, mas aí, né, a gente vai tentando encurtar o tempo também, né, para a galera conseguir acompanhar bem. Muitos assuntos, muita coisa para falar, sempre da Fórmula 1, e espero continuar falando aqui com a galera no Face, essa interação super bacana, super legal. Então, galera, vou nessa, uma boa noite a todos, um grande abraço e vamos esperar que essa temporada seja muito, muito, muito competitiva. Fato é que já tem muita coisa diferente. Rosberg fora, Bottas na Mercedes e Massa de volta. Então, alguma coisa aí deve acontecer. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos desligar aqui. Valeu.